Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar mais uma frutinha daquelas fáceis. Mas antes uma palavra. Salmo 146, 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. Hoje nós vamos pintar umas frutinhas. São essas aqui que uma aluna me mandou. O nome dessa frutinha é cereja do Rio Grande. Ela é bem bonitinha. Eu vou fazer um arranjinho aqui porque eu quero colocar as três, porque são três cores diferentes. Então, primeiro a gente tem uma aqui, ela é assim meio balãozinho. E ela tem uma folhinha aqui em cima, que eu achei assim bem bonitinho. Tá, eu vou colocar mais uma aqui, que é aquela um pouquinho mais madura. Ela não é tão balãozinho, ela é mais achatadinha. Aqui ficou uma pontinha e aqui outra pontinha. Aqui embaixo tem são duas folhinhas, como se fossem duas hastezinhas, duas sépalas. Aqui também tem. Assim. E vou colocar mais uma aqui. Acho que é aqui mais pra cima. Porque eu quero colocar aquela mais verdinha também. Assim, passar aqui por cima. Isso. Agora, eu preciso aqui de um cabinho. Outro cabinho, vou passar o galinho aqui. O galinho termina bem aqui. E daqui eu vou tirar uma folha, tem um cabinho. Essa folha tá meio viradinha. Vou colocar mais uma folha aqui. Porque as folhas também eu achei bem interessante. Elas vão desde o clarinho até o verde bem escuro. Achei legal. Bom, essa daqui, não sei se ela pode sair daqui também. Acho que eu vou pôr um galinho aqui assim. Para essa sair desse galinho. E daí eu coloco aqui uma outra folhinha. Assim, isso faz melhorar a nossa composição. Eu vou começar por essa folhinha ali, ela tá mais pra cima. E ela eu vou pintar de verde musgo. Vou pintar inteira de verde musgo, vou preencher. Ela tem um pouquinho de voltinha, mas não é muita voltinha ali em cima. É mais, um pouquinho mais reta. Vou pegar aqui uma isca de verde pântano. Vou colocar aqui, escurecendo aqui esse pezinho. Aqui a gente tem uma linha, então eu vou colocar um pouquinho aqui também, mas sem preencher inteiro. Vou pôr um pouquinho aqui na ponta. Esse verde pântano aqui, você dá uma esfumaçadinha para baixo. Pode até passar um pouquinho do outro lado, escurecendo um pouquinho assim. Muita tinta. Lava o pincel, volta esfumando, esfumaçando. Aí, viu que ficou uma listra no meio? Essa folhinha, ela tá viradinha.
Então, aqui no meio, eu vou trabalhar com pincel 0 e com o verde folha. Aqui, ó, pra fazer o cabinho e esse pedacinho aqui, que é o meinho da folha. Esse daqui é aquela ranhura que a gente faz. Como tá pelo avesso, então ela fica um pouquinho mais acentuada. Eu vou aproveitar esse verde folha e vou fazer com o pincel 0 um contorninho aqui também, ó. Aqui ele vem sumindo, aqui ele pode ficar mais acentuado. Aqui ele vem sumindo de novo. Porque aqui a gente tem verde pântano, que é uma sombra. A ranhura é muito sutil, mas ela tem uma ranhura e pode ficar assim, ó. Coloquei. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde folha e vou dar uma clareadinha assim, ó, no meio. Muito pouquinho. Pronto. Agora eu quero fazer esta. E esta eu vou deixar bem clarinho. Vou usar o verde folha mesmo aqui, nessa área aqui de luz. Quase até a ponta. Eu vou completar essa ponta com verde musgo. E isso já vai ser a sombra. Tá vendo o risquinho aqui? Esse risquinho, eu vou colocar um pouquinho do verde musgo. Aqui, ó, atrás da cereja, eu vou colocar um pouquinho também. Com o verde musgo, eu vou puxar aqui, ó, pra lá. Aqui nem vou puxar porque o espaço é bem pequeno. Lavo meu pincel. E esta eu vou fazer a luz com o marfim. Então, um pouquinho do marfim. Eu vou colocar aqui, ó, só para tirar o excesso de tinta. Porque eu vou fazer os intervalos aqui desse risquinho que eu deixei com o musgo, só sujando. Isso aqui ainda vai escurecer um pouco. Então, vai ficar extremamente sutil essa linha. Deixar um pouquinho mais. Mas sempre assim, ó, bem esfumadinho, porque essa folhinha, ela é bem lisa. E agora, aquele risquinho ali do meio, paralelo com aquele que eu deixei ali com o musgo, eu vou colocar com marfim. Ele não vai até a ponta, ele vai sumir aqui. Vou pegar o 2 de novo. Aqui, ó, por aqui ele vai sumir. Agora que eu coloquei o marfim, eu vou passar uma pinceladinha com verde folha por cima desse marfim, para ele ficar um pouquinho mais esverdeado. Olha como vai ficar. Esse é o resultado. Aqui eu já posso até fazer com verde folha também um acabamento. Esse cabinho eu vou continuar aqui, ó, com o verde folha e depois com o marfim. Agora nós vamos para outra folhinha, que nós vamos fazer ainda com outro tom. Essa folha eu vou preencher com verde musgo. E eu quero deixar ela um pouquinho mais escura. Então, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, eu vou passar aqui, ó, no centro. Eu vou pegar esse verde pântano e vou puxar ele para baixo.
eu vou escurecendo, eu vou sombreando. Nem era tão pouquinho. Olha o movimento. Seria aqui, ó. Esse movimento do pé em direção à ponta. Agora, eu vou pegar um pouquinho de novo e eu vou colocar aqui, só que não desse jeito. Eu vou virar o meu pincel, ó. A tinta ficou pra cima. Eu coloco ali na bordinha e puxo pra dentro nessa posição. Olha como vai formar um V. Então, coloco o pincel ali e vou puxando esse verdão aqui pra dentro. Olha a ranhura que ficou. Aqui foi pra dentro e aqui veio pra fora. E com o pincel zero e o verde folha, eu vou colocar aquele traço ali de dentro, saindo do cabinho, atravessando toda a folha. Quando chegar aqui, você não precisa trazer até a borda, tá? Você pode sumir com ele por aqui. Pronto. Essa bordinha aqui, eu posso fazer um contorninho também com o verde folha. Isso. E o galinho, eu vou preencher de sépia. Eles não são tão fininhos, não. Então, eu vou usar um pincelzinho número 2. Tá bem gastinho? Ó, tô preenchendo de sépia. Aqui embaixo, mais grossinho. Ele termina aqui, este. Aqui eu fiz o galinho do galinho. Olha, agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo. Peguei só de um lado do pincel. Coloco esse vermelho pra cima e eu vou dar uma sujadinha em cima desse sépia. Se você perceber que tá preenchendo, aí você põe o sépia de novo. Pra ficar sujinho. E agora, para finalizar, um pouquinho do marfim. Olha como eu pego a tinta. O pincel tá limpo. Pego a tinta assim. Essa tinta, ela ficou aqui, ó, só de um lado do pincel. Agora, eu trabalho com o pincel assim, bem deitadinho. Ó, eu vou colocando a tinta, tá vendo? De vez em quando, eu dou uma puxadinha. Um pouquinho mais. Coloco a tinta e dou uma puxadinha. Isso faz imitar aquele tronquinho meio marmorizado. Eu não conheço essa frutinha aqui, mas os galinhos aqui dela me parecem como galinhos de araçá. E araçá eu conheço bem. Que no final vou fazer um cortezinho. Esses outros galinhos aqui, ó, que vem para as frutinhas, eles são mais clarinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tô colocando os galinhos com verde folha. E por cima, eu vou dar uma pinceladinha de marfim. Aqui no meinho, eu vou colocar uma pinceladinha de sépia. É onde terminou o galinho. Agora, nós vamos fazer essa frutinha aqui primeiro, porque ela tá por trás dessa daqui. Então, a gente começa por essa hastezinha ali. Eu vou pintar. Vou preencher com pincel zero mesmo, porque é tão pequenininho. Preenchi com verde folha. Vou preencher dos dois lados já.
Agora eu vou usar o verde musgo para fazer um pouquinho de sombra aqui, bem pertinho da fruta, ó. Um pouquinho mais escurinho. E desse lado vai ficar aqui, porque tá por baixo desse outro. Quem tá por baixo sempre vai ficar mais escurinho. E agora pego o pincel número 2. Essa daqui eu vou fazer aquela mais escura. Eu tô olhando aqui, ó, tá vendo? Nós vamos fazer esta ali. Eu vou preencher de púrpura. Se você não tem o púrpura, pode preencher com o vermelho, um tom de vermelho mesmo. Não tem que ser o púrpura, tá? Eu vou tentar chegar o mais próximo possível da cor ali da frutinha. Mas vai ficar parecido. E como você viu, tem várias tonalidades. À medida que ela vai amadurecendo, eu creio, ela vai ficando mais escura. Aqui embaixo, eu já vou colocar um pouquinho do berinjela. Você pode colocar o vinho. Se você está trabalhando com o vermelho. E eu vou puxar assim um pouquinho para cima, fazendo uma sujeirinha. Vou colocar aqui embaixo da sépola daquela de lá. Um pouquinho também. Por que que eu tô colocando aqui? Porque é área de sombra. Sempre que tem uma coisa em cima, a coisa de baixo fica mais escurinha. Venho sumindo, olha, controle a tinta, tá? Não preencha tudo, não. E agora, eu vou colocar um pouquinho no contorno do lado de lá. Porque essa frutinha aqui é a mais escura que a gente tem. Ó, você viu que aqui, ó, ficou claro? Então, essa é a área de luz. E a gente vai lavar o pincel, pegar um pouquinho do branco. A tinta ainda tá molhada. Se ela tiver seca, você tem que dar uma umedecida. Passe um pouquinho de tinta de novo. Esse branco, olha, umas pinceladinhas de leve, bem no meio. Depois pro lado. Então, ó, no meio, repetindo, que eu tô colocando mais um pouquinho. Depois pro lado. Ficou um L. Aí você vai de leve, batendo o pincel para fazer sumir o contorno dessa pincelada que você deu. Esse branco, ele não vai entrar de forma nenhuma em cima do berinjela, tá? Já posso até deixar um pouquinho mais. Você viu que eu coloquei de várias vezes. Ó, esse tanto aqui, quando secar, ele vai ficar uma intensidade boa de luz. Essa sépola eu vou preencher também com o verde folha. Olha como é linda essa frutinha. Preenchi com o verde folha. Agora eu vou pegar um pouquinho do púrpura, muito pouquinho. Vou colocar aqui, ó, nessa partezinha de baixo. Não esfregue muito, porque se esfregar, vai ficar escuro, porque o vermelho com o verde faz tons de marrom. Um pouquinho do marfim, e eu vou colocar na pontinha. Essa aqui, ela tá por cima daquela, então vai a linha inteira. Depois, eu só dou uma limpada de pincel. Olha, ficou separado uma da outra, ficou avermelhadinho ali e ficou bem clarinho a que tá por cima. Agora, nós vamos pintar essa frutinha aqui. E eu quero deixar essa daqui um pouco mais clara. Ela tá, acho que mais verde. Então, eu vou começar com amarelo limão. E eu vou preencher inteira com amarelo limão. Ah, eu esqueci de desenhar
Aqui embaixo, as sépalas dela, as sépalas. Eu vou colocar aqui. Daí coloco uma outra perninha ali. No teu risco vai certinho, tá? Esqueci. Na pressa de começar a pintar. Bom, preenchido. Eu vou sujar o meu pincel no vermelho vivo. E eu vou começar aqui, ó. Eu não vou esfregar. Eu vou dar batidinhas com o pincel. Você viu que o excesso de tinta ficou ali. Tem mais um pouquinho de tinta do outro lado. Vou bater um pouquinho aqui. Olha como vai ficando manchadinho. Aqui, o efeito que a gente quer é essa área mais alta. Essa área aqui redonda. Então, a gente tem que vir terminando com essa tinta vermelha, que é a nossa sombra. Ó, terminando, pincel limpando. Aqui vou deixar um pouquinho mais vermelho. Vai parecer até uma textura. Um pouquinho mais de tinta, porque aqui embaixo também, ó. Vou bater esse vermelhinho em cima do risco. Aqui, principalmente, que eu risquei e fiz duas linhas. Então, eu vou disfarçar com o vermelhinho. Pronto, agora a gente vai iluminar com um pouquinho do branco. Uma pinceladinha também, coloco bem no centro. E daí vou fazendo batidinhas em volta. Começo no centro e vou crescendo. Deixando essa texturazinha. Se você bater e ficar só uma linha, daí bate cruzado. Dança com o pincel. E não chegue com esse branco lá em cima do vermelho. Pronto, eu tô percebendo ali na fotografia que essa área aqui, ela é mais laranja. Então, eu vou acrescentar amarelo e vou acrescentar vermelho. Ó, nem mexi aqui embaixo, tá? Vai ficar assim mesmo. Essa partezinha aqui de cima, ó, verdinha, eu vou colocar... Vou preencher com verde folha. Eu vou iluminar com um pouquinho do amarelo limão. Para ficar mais claro do que a folha. Ainda vou fazer um contorno aqui, ó. Na parte de baixo, com um pouquinho do marfim. Para realçar ainda mais. Isso. Aqui embaixo... Preencho de verde, esse principal. Com o pincel zero, eu vou colocar ali, ó, o outro. Eu deixei só uma linha. Com o sépia, eu vou escurecer aqui embaixo um detalhezinho, só um pedacinho. E vou puxar aqui, ó, um contorninho. Isso. E agora, eu vou iluminar com marfim, igual eu fiz aquele dali. Ó, o da frente fica mais clarinho. Aquela minha linha verdinha ali atrás também, eu posso pôr um pouquinho do marfim. Mas não deixa ele sumir, tá? Pronto. Agora, a gente vai fazer esse outro aqui. Mas primeiro, vou preencher essas duas hastes com o verde folha. Preenchi. Agora, eu vou colocar um pouquinho de sombra com o verde musgo. Lembra, a sombra, ela sempre fica por trás. Então, vai aqui desse lado. Desse lado tem que ficar clarinho, porque tá por cima. E vai aqui desse lado também. E agora, eu vou iluminar também com um pouquinho do marfim.
pego a tinta só na pontinha do pincel, de ladinho, e vou colocar aqui, ó, na ponta, puxando do lado de cima, evitando encostar aqui onde tem o verde musgo. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, coloco aqui na ponta, faço a linha inteira até o final. E a cor dessa cerejinha aqui vai ser o vermelho vivo. Eu vou preencher inteira com vermelho vivo. Um pouquinho do berinjela aqui, ó, bem no lugar onde tá a sépala. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui pra cima. Vou colocar também um pouquinho de sombra aqui. Vai esfumaçando. Vou puxar um pouquinho mais pra cima. E um pouquinho desse outro lado. Quando a gente tem um objeto redondo, nesse caso aqui oval, o meio sempre tem que ficar mais claro, os lados um pouquinho mais escuro. Isso dá a impressão do redondo. E agora eu vou iluminar. Eu vou iluminar com o amarelo limão. Primeiro, coloco e vou dando pequenas batidinhas até aquela tinta ser absorvida pela tinta de baixo. Mas ela vai deixar um resíduo e vai ficar mais clarinho. Um pouquinho mais aqui. E agora, em cima desse amarelo limão, eu vou colocar um pouquinho do branco. Você viu que aqui fica um V de cabeça para baixo. E a gente vai lidando com a tinta até ficar bem uniforme, não deve ficar aquela coisa muito marcada. Comece sempre pelo centro, aí vai levando, esticando a tinta para os dois lados. Pronto. Agora eu vou preencher a sépala com o verde folha. Vou usar o sépia também para escurecer. Aqui eu tenho esta que tá na frente daquela pequenininha. Eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó, no pé, onde ela tá grudada ali na fruta. Vou escurecer um pouquinho a de trás. E com o marfim, eu vou separar, olha, a linha, separa esta daquela. Eu vou usar o pincel zero, eu vou usar o verde musgo e eu vou fazer um contorninho. Olha, em todas elas. Aqui em cima também. Vou retocar aqui o marfim, que eu quero que fique bem aparente essa daqui. Pintura tá pronta. Agora com o pincelzinho 2, eu vou pegar um pouquinho do sépia aqui no pratinho, vou tirar o excesso e eu vou fazer isso aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Embaixo de cada frutinha. Eu não estou preenchendo. Ele fica meio transparente até. E nesse só um pouquinho. Um pouquinho aqui embaixo do cabinho. Agora a gente vai esperar secar.
E agora aqui ficou totalmente seco. Pincel número 6, mas com cerda comprida. Olha, eu dou uma paradinha de leve, mas ele tem bastante cerda. Uma pinceladinha de água, uma pinceladinha de azul hortênsia. Desmancho, tiro o excesso e começo aqui, ó, do cantinho do meinho, colocando essa tinta nesses espaços vagos. Quando chegar assim, ó, pra fora, você tem que limpar o teu pincel. Coloco até aqui, quando chega aqui, olha, eu vou limpando o meu pincel de leve. Não precisa preencher, tá? Pode deixar assim uns vãozinhos. Um pouquinho só aqui, não vou preencher inteira essa área branca aqui. Quero deixar como eu fiz nos outros. Cantinho. Aqui, ó, a gente tem um espaço largo, então você não faça isso. Vem pelo ladinho aqui, ó, pra cá e pra cá. Aí, aqui no meio, você só limpa teu pincel. Não precisa chegar até o final, nunca. Tá vendo, ó? Limpei o pincel por aqui, assim terminou a tinta. Prontinha a nossa cereja e mais uma frutinha para coleção. Terminamos as cerejas do Rio Grande e para você que tem me apoiado, muito obrigado. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br e até o próximo!